Olá, pessoal! Hoje a gente vai corrigir a atividade que foi colocada na semana passada, da página 175 e 179. A primeira questão, ele pergunta, calcule a área dos triângulos representados a seguir. Aí ele dá a primeira figura. Então, a gente vai calcular. Como é que eu vou calcular a área desse triângulo? A área do triângulo, se ele me deu a base e a altura, eu vou ter base vezes altura, dividido por 2. Substituindo os valores que ele me deu, minha base é 4, minha altura também é 4, e eu vou dividir por 2, que é da fórmula. Então, vou resolver. 4 vezes 4 dá 16. 16 eu vou dividir por 2. Então, a área da minha primeira figura, do meu primeiro triângulo, é 8 centímetros quadrados. Fechou. Na minha segunda figura, eu tenho um triângulo também, só que agora ele me deu os 3 lados desse triângulo. Então, eu vou ter que recordar a fórmula de Herão. A fórmula de Herão nada mais é de que a área igual raiz quadrada do semiperímetro multiplicado semiperímetro menos o primeiro lado, semiperímetro menos o segundo lado, semiperímetro menos o terceiro lado. Na minha letra B, veja que ele me deu os 3 lados do triângulo. Então, eu não vou utilizar a fórmula base vezes a altura. Vou utilizar a fórmula de Herão, que é essa daqui. Lembrando que S é o semiperímetro. Então, eu vou ter que pegar o perímetro da figura, que é a soma 5 mais 5 mais 6. É o perímetro, aqui vai dar 16. E o semiperímetro, no caso, vai ser essa medida dividido por 2. Então, o semiperímetro é 8. Vou substituir esse valor nessa fórmula lá em cima. Então, a área dessa figura vai ficar a raiz quadrada de 8, que multiplica 8 menos o maior lado, que é 6, multiplicado por 8 menos 5, multiplicado por 8 menos 5. Por quê? São 2 vezes o 5 que aparece na figura. Então, resolvendo aqui, eu vou ter área igual 8, eu vou repetir, 8 menos 6 dá 2, 8 menos 5 dá 3, e 8 menos 5 dá 3. Posso parar aqui. Então, essa minha área vai dar igual, aqui dá 16, aqui dá 9. Eu posso resolver o seguinte, a raiz quadrada de 16 é 4, e a raiz quadrada de 9 é 3. 4 vezes 3 dá 12, tirando da raiz quadrada logo aqui. Então, vou encontrar uma área de 12 centímetros quadrados. Na nossa letra C, novamente, a gente tem um triângulo onde ele deu a medida da base e deu a medida da altura. Então, a gente volta para a primeira formulazinha. Então, eu tenho que a área desse triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Substituindo os valores. Eu tenho minha base vai ser 6,5 vezes a altura 4,8, e eu vou dividir esses dois por 2, resolvendo a multiplicação primeiro. Vou pegar aqui a ajuda da calculadora para ficar mais rápido. Eu tenho 6,5 vezes 4,8, dá 31,2. 31,2. Dividido esse valor por 2, dividido por 2, 15, a área dessa figura vai dar 15,6. O quê? Centímetros quadrados. Porque lá na figura as medidas estão em centímetros quadrados. Na nossa letra D, veja que novamente ele me deu a medida dos 3 lados de um triângulo. Então, novamente, a gente vai lá para a fórmula de Herão.
ok? Então, a gente vai calcular o perímetro da figura, primeiramente. O perímetro é a medida do contorno. Maior lado, 7,5, mais 6, mais 4,5. Vou somar essas medidas. 7,5 com 4,5 vai me dar 12. 12 com 6 vai me dar 18, ok? Agora, o semiperímetro é a metade dessa medida, então, eu vou ter 18 dividido por 2. Então, o semiperímetro dá igual a 9. Vou usar essa medida na fórmula lá em cima. Então, para a área dessa figura, desse triângulo, eu vou ter a raiz quadrada de quem? De 9, que multiplica 9 menos 7,5, fecha, multiplica 9 vezes menos 6, que multiplica 9 menos 4,5, que é a outra medida do triângulo. Certo? Esse A, B e esse C são as medidas do triângulo que ele me deu aqui. Então, resolvendo agora as subtrações, eu vou ter 9 tirando 7,5. 9 tirando 7 fica 2, vai dar 1,5. 1,5. 9 tirando 6 fica 3. E 9 tirando 4,5 vai ficar 4,5. Eu vou ter que resolver agora essa multiplicação. Então, vou usar novamente a calculadora para agilizar aqui nosso cálculo. Então, eu vou ter 9 que multiplica 1,5, que multiplica 3, que multiplica 4,5. Deu 182,25. Vou só conferir novamente. Tô achando um valor muito alto. Aqui vai 9 vezes 3 vezes 1,5 vezes 4,5. É isso mesmo. 182,25. Aí eu vou ter que tirar a raiz quadrada. Então, dá 13,5, extraindo a raiz quadrada. Então, a área dessa figura, desse triângulo, dá 13,5 centímetros quadrados. Ok? Fechou a primeira questão. A nossa questão de número 2, ele tem o tangram, ele tem o textinho que é falando sobre o tangram, explicando o que é o tangram e sua origem. E no final das contas, certo? A gente tem aqui a figura, que cada parte colorida está numerada. Então, são 1, 2, 3, 4, cadê a 4? 4, 5, 6, 7 figuras diferentes, ok? 7 cores diferentes. Aí, lá em cima, na letra A, ele pergunta qual é a área desse tangram. Então, vamos colocar aqui, letra A área do tangram. A área desse tangram, a gente vai observar aqui na medida do lado que cada quadrinho vale meio centímetro. Então, juntando 2 quadrinhos, eu vou ter 1 centímetro. Então, aqui é um quadrado, a figura toda forma um quadrado. Eu vou ter base vezes a altura, vai ser a área dessa figura. Então, vou colocar aqui área igual B vezes H. Área igual, minha base, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Vai dar 4 centímetros aqui embaixo. Se é um quadrado, vai dar a mesma medida ali. Então, eu vou ter aqui 4 vezes 4, certo? Então, a área do meu tangram vai ser 16 centímetros quadrados, ok? Letra A está respondida. Aí, veja, na letra B, ele pergunta qual é a área de cada figura de triângulo do tangram. De cada figura de triângulo do tangram. Então, ele quer só os triângulos. Então, a gente vai ver. Na letra B, eu vou ter meu triângulo 1 e o meu triângulo 2. O 1 e o 2, eles têm a mesma área. Então, eu vou calcular a área 1.
Veja, a área 1 do meu triângulo amarelo, ó, contando 1, 2, 3, 4 centímetros novamente, ok? Pegando essa medida de meio centímetro, lá em cima vai dar 4 centímetros, seria a base. Base vezes a altura, e eu vou dividir por 2, que é a área do triângulo. Então, a área do triângulo 1, a base é 4, a altura, no caso, eu vou ter 1 centímetro, 2 centímetros de altura. Então, 4 vezes 2, e eu vou dividir por 2, que é da fórmula. Eu posso já simplificar aqui, ó. 2 dividido por 2. Então, a área do meu primeiro triângulo vai ser de 4 centímetros quadrados. A área da figura 1 e da figura 2 são iguais, ok? Os dois triângulos aqui. Agora, onde é que eu tenho outro triângulo? No 3 aqui, ó, esse pequenininho. Então, vamos calcular aqui embaixo a área 3. A área 3 é triângulo de novo, então, base vezes a altura dividido por 2 novamente. A área 3, vamos substituir. Vamos ver quem pode ser, quem eu posso chamar de base aqui nesse triângulo. A base pode ser esse lado aqui, ó. Então, ele tem 2 centímetros. 2 é a base. A altura dele, no caso, só vai dar 1 centímetro aqui. 2 vezes 1, e eu vou ter que dividir esse valor por 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, minha área 3 mede 1 centímetro quadrado. Área 3. Tem mais alguma área que seja igual a essa área 3? Tem. A área 5, certo? Então, eu não preciso calcular novamente. Eu posso colocar assim, que a área 5 é igual à área 3, que também é igual a 1 centímetro quadrado. Ok? Vou colocar assim para destacar. Vou colocar uns pontinhos assim. A gente calculou a área 1, que também é igual à área 2. Calculou a área 3, que no caso vai ser igual à área 5. Triângulo, a gente tem esse triângulo 7, então, aqui. Mais esse triângulo 7. A gente pode usar A7. A7. Olhando os lados que eu tenho, ó, eu vou ter a altura dele e eu vou ter a base dele. A base dele pode ser essa de baixo aqui, ó. Eu não posso pegar essa daqui, ó, porque eu não sei essa medida. Vê que ele tá na diagonal dos quadrinhos, não dá para eu contar. Então, conta embaixo aqui, fica 2 centímetros e 2 centímetros. Então, o triângulo 7, eu vou ter base vezes a altura dividido por 2. A área 7 igual 2 vezes 2 dividido por 2 da regra. 2 vezes 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, minha área 7 dá 2 centímetros quadrados. Ok? Fechou minha letra B. Pronto, agora toda a atenção para a minha letra C. Ele diz o seguinte: calcule a área das figuras a seguir, compostas por peças desse tangram. A minha figura A, vamos lá. Na minha figura A, o que é que eu tenho? Tá aqui, figura A. A minha figura A, ela é composta por a área 3 com a área 5, lá do meu tangram, olha só, a área 3 com a área 5, o lilás com o verde. Aí, vê que eu já calculei as duas, a área 3, então minha figura A, que eu posso dizer que a área A é igual a área 3 mais a área 5. Então, minha área A vai ser quem? Minha área 3 foi 1. Minha área 5 é a mesma medida dela. Então, eu vou ter 1 mais 1. Então, minha área A vai dar 2 centímetros quadrados. Ok? Agora, vamos para a figura B. Figura B. Minha figura B, vou calcular a área B agora. Eu tenho quem?
Eu tenho as duas anteriores, a área 3 mais a área 5, agora com a área 7. Então, área 3 mais área 5 mais área 7. Então, minha área B vai dar, a área 3 era 1, a área 5 também era 1, eu já fiz no outro cálculo, e a área 7, lá no meu outro cálculo, na minha letra B, deu 2 centímetros. A gente tá vendo que a área 7, ela é a soma dessas duas, realmente. Então, dá 2. Então, a área B vai me dar 4 centímetros quadrados. Minha figura C. Figura C. Eu vou calcular agora a área C. Minha figura C é a área 1 mais a área 2. V são os dois triângulos aqui. Eu já calculei a área 1, que é igual à área 2, que dá 4 centímetros quadrados. Então, basta eu somar. Então, vou fazer aqui a área C, vai ser área 1 mais área 2. A área C vai me dar 4 mais 4. Então, a área C vai me dar 8 centímetros quadrados. Ok? E por último, nessa questão, a figura D. Vou colocar aqui embaixo. Figura D. A minha figura D, vê que ela é do mesmo tamanho da minha figura C. Então, vai dar a mesma medida. Mas a gente vai confirmar com essas medidas dessas figuras que ele me deu aqui. Então, vamos lá. Figura D. Eu vou ter a área D igual. Ela é composta por quem? Por A2 mais A3 mais A5 mais A7. Substituindo os valores que eu tenho, eu vou ter aqui que AD é igual, meu A2, cadê meu A2? Meu A2 é igual a A1, que é 4. 4 mais meu A3 é 1, meu A5 também é 1, e meu A7 é 2. Então, AD igual 4, aqui dá 4 também, então 4 e 4 dá 8, então dá 8 centímetros quadrados. Vê que a gente já sabia, no desenho dava o mesmo valor, mas a gente confirmou em contas, né, em cálculos, ok? Para finalizar nossas questões aqui dessa página, ele diz o seguinte: Larissa desenhou o seguinte triângulo em um plano cartesiano, sendo que nos eixos a unidade utilizada foi de 1 centímetro. Determine a área desse triângulo. Veja, a gente vai procurar as medidas aqui do triângulo. Eu tenho a base aqui embaixo, certo? Para a área eu preciso da base e da altura. Eu tenho, então, esse espaço. Se cada quadrinho é 1 centímetro, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou ter 10 de base. Então, nesse triângulo, eu vou usar a regra base vezes a altura, dividido por 2. Substituindo, eu tenho base 10. A altura dele, ó, 2 mais 3 dá 5. 5 de altura. E eu vou dividir por 2, que é da regra. Eu vou ter 50 dividido por 2. 50 dividido por 2. Então, a área na minha terceira questão desse triângulo vai dar 25, o quê? Centímetros quadrados, ok? Agora, na página 179, a gente tem a questão envolvendo a área do círculo, certo? Ele diz, calcule a área dos círculos representados em que O é o centro. Então, ele tem na letra A um círculo em que ele dá a medida do centro para um lado. Então, essa medida que ele me deu é o raio. O raio desse círculo é 3,5 centímetros. Se ele me deu a medida do raio, eu vou utilizar a regra da área, aqui eu utilizo o raio. Então, eu tenho que a área da figura é π vezes r ao quadrado. Substituindo os valores, o valor do π é um valor fixo, ele vale 3,14.
E o raio, no caso, é 3,5. E essa medida vai estar ao quadrado. Vou ter que resolver essa potência primeiro. Então, repito 3,14 e eu vou usar a calculadora para multiplicar 3,5 vezes 3,5. Vai dar 12,25. Então, esse valor vai estar multiplicado por 12,25. Agora, eu vou multiplicar por 3,14 esse resultado. Então, a área desse círculo vai me dar aproximadamente 38,46 centímetros quadrados, certo? A gente utiliza só até a segunda casa após a vírgula. Então, fechou a letra A. Na letra B, veja que ele me deu um círculo, mas ele me deu a medida completa aqui, ó, de um lado a outro, passando pelo centro. Então, ele me deu a medida do diâmetro do círculo. Para eu achar a medida do raio, basta eu fazer o quê? Dividir essa medida por 2. Então, o raio dessa figura é 6 centímetros. Então, novamente, eu vou usar a mesma fórmula. Eu sei que a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Então, eu vou ter 3,14 vezes 6 ao quadrado. Aqui tá mais fácil, porque 6 vezes 6 dá 36. A gente já pode colocar aqui sem usar a calculadora. Agora, eu vou ter que multiplicar esses dois valores. 36 vezes 3,14. Aqui eu escrevi errado. 14. Dá 113,04. 113,04 centímetros quadrados, ok? Então, fechou nossa atividade da semana passada. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, volta lá no livro e estuda mais um pouco, ok? Tenta fazer mais algumas questões. Até a próxima. Pessoal, pensei que tinha terminado, mas veja só, ainda tem a questão 2 aqui na página, ok? Ele pede para a gente desenhar no caderno um círculo cuja área seja aproximadamente 78,5 centímetros quadrados e ele pergunta qual deve ser o raio desse círculo, ok? Então, o que é que ele me deu de valores? Ele disse que a área desse círculo era aproximadamente 78,5 centímetros quadrados e ele quer saber qual é o raio desse círculo, ok? Então, eu vou utilizar a mesma fórmula. Área igual a π vezes r ao quadrado, ok? Substituindo o que eu tenho, ele me deu o valor da área, então eu vou colocar aqui 78,5. Eu sei que o valor do π, na questão aí, nessa página, ele diz que é 3,14. Então, π é 3,14 e eu vou estar procurando o valor do raio, certo? O que é que eu posso fazer? Se o número está multiplicando de um lado da igualdade, eu posso trazer ele para o outro lado da igualdade, passando, dividindo. Então, fica 78,5 dividido por 3,14. Veja que eu isolei já meu raio. Agora, usando a calculadora, eu vou ter o valor 78,5 dividido por 3,14. Vê que dá 25. Então, eu posso dizer que o raio ao quadrado dá 25. Agora, para eliminar esse expoente, eu vou extrair a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 25. R igual a 5. O quê? Centímetros. Então, o raio dessa minha figura, que eu vou do círculo que ele pede para eu desenhar, círculo bem desenhado, viu? Aqui vai ser 5 centímetros. Ok? Agora sim, terminamos. Até a próxima. Estão aqui duas frases para a gente refletir um pouco. A primeira foi de Albert Einstein. Ele diz que temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos. Então, eu completei essa frase dele dizendo: portanto, esforce-se para que sejas merecedor de um belo destino. Não deixe sua felicidade em mãos que não sejam as suas.